Seja Deus grandioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Esse é o nosso propósito nesta terra. Propósito este de fazer conhecido diante de todos os povos Jesus, o Salvador. Jesus, o grande médico que pode curar as pessoas de qualquer enfermidade. Jesus, o batizador com o Espírito Santo. E Jesus, o grande rei que há de vir buscar a tua igreja. Este é o nosso propósito na terra, fazer conhecido o nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco, louvado seja o Senhor. Esta é a palavra, uma palavra que nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo para que as pessoas conheçam mais de Jesus e daquilo que Ele sabe fazer, que Ele pode fazer. E eu tenho certeza que você que está aqui será grandemente abençoado, impactado pelo poder desta palavra em nome de Jesus. Boa noite, a irmã Águida que está aqui, Tânia, e Deus abençoe a tua vida, Maria Souza e o pastor Antônio José, que já está com a gente aqui, e eu já vou estar convidando para que ele esteja conosco nesta live, para que o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre. Aleluias! Louvado seja nosso Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, e se você pode aí glorificar ao Senhor, glorifique, porque só o Senhor é Deus. Aleluia! Grande é o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Pronto, muito bem. Aleluia. Irmã Francisca, evangelista, paz, Deus abençoe, em nome de Jesus. Que bênção, já está aqui conosco nosso convidado especial, né, o pastor Antônio José. Boa noite, pastor. Seja muito Boa bem-vindo, noite. em nome do Senhor Jesus. Eu estava aqui glorificando a Deus, orando pela sua vida, para que o Senhor possa te usar grandemente, em nome de Jesus. Para quem não conhece, esse aqui é o nosso secretário estadual de missões, né? É esse que tem nos ensinado muito, né, a amar mais e mais Jesus e levar o Evangelho de Cristo a toda criatura, né? Então, seja bem-vindo e pode ficar à vontade, pastor. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Paz seja convosco. É muito prazer estar aqui contigo, pastora Sandra, e juntamente com todos que já nos acompanham, né? Realmente, o povo de Deus, ele é um povo abençoado, né? Porque a cada dia nós temos entendido e mergulhado na graça de Deus, e é essa graça que nos torna desejosos de compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus para todos aqueles, né, que estão à nossa volta, sejam perto, sejam os que estão perto ou aqueles que estão distantes, né? De graça nós recebemos e de graça nós damos. Amém, glória a Deus. Então, pastor, nós vamos orar, fazer uma oração, pedindo a direção do Todo-Poderoso, né, nas nossas vidas, e em seguida você já pode dar continuidade, trazendo uma palavra, porque com certeza Deus fará milagres aqui nesta noite, em nome de Jesus. Senhor Amém. nosso Deus e Pai, grandioso és tu. Toda honra, glória, louvor e toda adoração é para ti, Senhor. E neste momento, ó Deus, nós te pedimos mais uma vez a tua direção, porque as coisas só têm sentido na nossa vida quando o Senhor está no comando. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, usa o teu filho, usa a minha vida, e ó Deus, que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estão aqui com a gente, aqueles que ainda vão estar assistindo em outra oportunidade, que o teu nome seja glorificado, porque queremos cumprir o teu propósito, o teu chamado,
e fazer aquilo que tu queres fazer através de nossas vidas. Em nome de Jesus, usa este teu servo como instrumento de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ficar à Amém. vontade, que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Eu vendo a pastora lendo, né, o texto bíblico de abertura da live e falando exatamente sobre o Jesus que cura, né? E é importante nós também trazermos à nossa memória que o Senhor Jesus Cristo, ele cura não só o corpo, mas cura também a alma, né? E para isso nós precisamos estar de coração aberto, precisamos realmente permitir com que o Senhor ele derrame sobre nós essa cura. E eu gostaria de ler um texto bíblico aqui juntamente com os irmãos, que nos apresenta alguns princípios muito interessantes para que, de fato, a nossa alma venha a ser curada. Né? Eu quero começar aqui em Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 15. Evangelho de Mateus 18, a partir do versículo 15. Isso é Jesus falando, Jesus ensinando, dizendo assim: se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo testemunho de duas ou três testemunhas, toda a palavra se possa ser estabelecida. E se ele não os atender, então diga-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será sido desligado nos céus. Glória a Deus. Amados, eu quero conversar hoje com vocês um pouco sobre o perdão. Há muitas pessoas que estão com a sua alma doente, né, que estão com as suas emoções abaladas, porque não têm compreendido o valor, o poder do perdão. Né? E nesses versos que nós lemos, nós podemos aprender alguns princípios com Jesus. Então eu quero falar com vocês de uma maneira bem didática, né, falando de alguns princípios que Jesus apresenta nesse versículo, e depois a gente vai ver isso através de um estudo de caso. Né? Nós vamos ver um caso que a Bíblia nos apresenta, onde alguns princípios para a cura da alma através do perdão são estabelecidos. Veja só, Jesus ele começa falando como nós devemos proceder quando existe um conflito, quando existe uma situação desagradável entre duas pessoas. Veja que Jesus ele fala: se teu irmão pecar contra ti, vai e conversa com ele às sós. Infelizmente, a maioria das pessoas não segue esse princípio. Temos visto, por exemplo, pessoas que fazem ao contrário. Ele tem uma queixa de alguém, ele tem uma mágoa de alguém, e o que ele faz? Ele começa a falar mal deste alguém para as outras pessoas. É interessante que Hebreus capítulo 12 nos ensina que nós não devemos nos privar da graça de Deus quando uma raiz de amargura brote, né, venha brotar e contaminar a muitos. Né? Então, é interessante porque a palavra de Deus diz que a raiz de amargura ela pode brotar, mas a gente deve ter o cuidado para que ela não contamine outros. E a maneira dessa raiz de amargura não contaminar é exatamente como Jesus nos fala. Um bom diálogo, uma boa conversa. Temos vivido hoje num tempo em que as pessoas estão cada vez mais isoladas, cada uma no seu mundo. Né? Cada uma no seu trabalho, na tela do seu celular, né? Na tela da sua televisão, do seu computador. E cada vez menos as pessoas conversam. E aí começam a surgir maus entendidos, começam a surgir conflitos, e em vez de nós seguirmos o princípio bíblico, que é procurar conversar com a pessoa, tentar esclarecer o ocorrido,
nós vemos que muita gente acaba ou fazendo dessa primeira maneira que eu falei, né, começando a falar mal de alguém para outras pessoas, ou quando menos, de repente a gente espera, quando menos a gente espera, a pessoa ela fica chateada, ela fica com raiva, ela foge, ela te evita e você muitas vezes não sabe por quê, né? Mas veja que Jesus fala que nós devemos ter uma conversa racional. Ele fala, vai arguí-lo a sós, entre você e ele. Vai procurar esclarecer. Quando a situação não é possível de esclarecer entre você e a outra pessoa, aí Jesus está falando assim, ó, chama um terceiro, ou seja, alguém que tenha maturidade o suficiente para que funcione como um mediador, como um pacificador. Alguém que possa ser da confiança, por exemplo, das duas partes envolvidas, para que essa pessoa possa ouvir acusação e defesa, e ali, na direção do Espírito de Deus, de acordo com a palavra de Deus, possa se chegar a um acordo, a um denominador comum, né? E veja que se ainda assim, Jesus está falando, se por acaso não for resolvido esse conflito, quando há um mediador, então nós vamos agora abrir para um grupo maior. Eu costumo, quando ele diz aqui, nós vamos abrir para a igreja, nós vamos expor a situação para a igreja. E aí isso nos traz a memória do famoso júri popular, né? Que é quando a justiça dos homens, né, convoca civis, cidadãos comuns, para ficarem a par daquele caso que precisa ser solucionado, e então o júri vai tomar o veredito, né? Vai tomar a decisão, né? Que o juiz pode acatar ou não. Né? Mas é interessante a gente pensar como que esse princípio é um princípio que Jesus nos apresenta para a solução de conflitos. Para que, de fato, o perdão ele deixe de ser uma teoria e passe a ser uma realidade. E é interessante porque Jesus ele conclui dizendo o seguinte, olha, o que você liga na terra é ligado no céu. E o que você desliga na terra é desligado no céu. É interessante porque às vezes nós temos uma tendência de olhar esse versículo pensando nas bênçãos, né? Pensando assim, né, nos milagres. Mas você já parou para pensar nesse texto no sentido de nós liberarmos a pessoa? Veja que Jesus, quando ele nos ensina a respeito do perdão, ele diz o seguinte, aquele a quem você perdoar na terra, meu Pai também perdoará no céu. Aqueles a quem você perdoar os pecados, meu Pai também perdoará. Veja que na própria oração que Jesus nos ensina, que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, tem uma parte que diz o seguinte, Pai, perdoa as nossas dívidas ou perdoa os nossos pecados da mesma maneira ou na mesma medida, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores, aqueles que têm pecado contra mim. Ou seja, muitas vezes nós estamos ligados a alguém por causa de uma mágoa. Estamos ligados a um fato por causa de um conflito mal resolvido, um fato no passado, uma situação que não se conversou, que não se dialogou, né? Mas, e aí, a partir do momento em que eu estou preso a esse fato, estou preso a essa pessoa, né? Eu não consigo desfrutar da graça de Deus, eu não consigo desfrutar da liberdade que há em Cristo Jesus. Então Jesus fala, o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Ou seja, quando eu libero a pessoa, quando eu concedo perdão ao meu ofensor, isso também vai ser desligado no céu. Né? E as bênçãos de Deus poderão vir sobre a minha vida. Mas enquanto eu andar ligado a essa pessoa, ligado ao passado, isso também vai estar ligado no céu. Ou seja, as minhas bênçãos vão estar retidas no céu. O milagre que eu espero, ele não vai ser liberado. Né? Então, o desafio para você que está hoje com a gente assistindo essa live, você que vai assistir posteriormente, é exatamente esse. Desligue. Libere a pessoa que te ofendeu. E aí você vai ver os céus se abrirem sobre você. Você vai ver que vai ser desligado também no céu as suas ofensas. Porque as suas ofensas continuarão repugnantes diante de Deus se você não perdoa o teu próximo. Mas quando você desliga na terra, é desligado no céu. Ou seja, você perdoa na terra, você é perdoado no céu. Mas se você liga na terra, se você insiste com essa mágoa, se você insiste com essa amargura, você também está ligado no céu. Ou seja,
você também não recebe o perdão de Deus sobre a sua vida, porque é na mesma medida, sabe? E é aí que eu quero exatamente passar para um estudo de caso, de uma maneira mais prática. E eu quero trazer aqui à nossa memória o caso de Jacó e Esaú. Gênesis 33, versículo 4, fala do episódio do perdão entre esses dois irmãos. Né? Olha só. Então Esaú, correndo-lhe ao encontro, e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. E aí eu quero exatamente chamar a atenção para algumas coisas interessantes. Se você precisa resolver um conflito com alguém e liberar o perdão, não use as suas próprias armas. Jacó, ele teve uma desavença com seu irmão, né? Ele trapaceia o seu próprio irmão para poder receber a bênção, e em vez de eles conversarem para resolver o conflito, o que Jacó faz? Ele foge. E a pior coisa que a pessoa pode fazer, em vez de resolver um problema, é fugir. Né? É a pior coisa que a pessoa faz. E olha, amados, que se a gente for estudar a cronologia bíblica, Jacó ele foge para a casa do seu tio Labão e passam-se cerca de entre 30 a 37 anos, segundo os estudiosos bíblicos, né? Eles não têm um consenso, mas vamos fechar, por exemplo, que passa aproximadamente 35 anos, né? Desde o conflito. E é muito comum entre nós, cristãos, a gente lembrar, tem até louvor, né, que a gente canta, Jacó segurou o anjo, né? E segura o anjo, irmão, não deixa a bênção passar. Mas pouca gente para saber por que Jacó lutou com o anjo. Porque mais de 30 anos depois, né, depois que ele foge para a casa de Labão, depois que ele passa toda aquela experiência do seu casamento com Lia, com Raquel e todas aquelas outras coisas, Deus fala para Jacó que estava na hora de ele voltar para a casa de seu pai. E aí, irmãos, é que se descobre que a sujeira não estava limpa. Ela só tinha sido empurrada para debaixo do tapete. As pessoas têm um ditado de dizer assim, o tempo cura. Não, irmão, o tempo não cura, o tempo só piora, na verdade. Né? Então você vai ver que mais de 30 anos depois, veja o que acontece. A Bíblia diz em Gênesis 32, 20, que Jacó, ele procura resolver o conflito usando as suas próprias armas, as suas próprias estratégias. Ele manda uma comitiva na frente dele para poder dar presente para Esaú. E diz a Bíblia que Jacó pensava assim, não, quando ele receber os presentes, ele vai, né, aplacar a sua ira contra mim. Ora, irmãos, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 10:4 que as armas da nossa luta não devem ser carnais, mas devem ser armas espirituais, poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Outra coisa interessante, irmãos, é que quando se trata do perdão, não adianta a gente querer ficar dando desculpa. Mas é porque isso, porque aquilo. Não, você tem que encarar a realidade, né? Seja objetivo. Veja que Jacó, ele ficou tentando dar voltas, né, para poder entrar no assunto, né? Não, seja objetivo. Outra coisa interessante que nós aprendemos nesse caso é que você não pode se confiar nos seus próprios méritos para se justificar. Mas é porque, na verdade, eu sou assim. É porque eu puxei o meu pai, é porque eu puxei a minha mãe. É porque é o meu temperamento. Não, irmãos, não dê desculpas, não queira confiar no seu próprio mérito para se justificar, tá certo? E tenha cuidado com a autoconfiança. A palavra de Deus nos ensina, lá em 1 Coríntios 10, verso 12 e 13, que aquele que está em pé, tenha cuidado para que não caia, né? E que nesse processo da resolução de conflitos, nós devemos fazer tudo debaixo de oração. Então, o que mais nós precisamos levar em consideração? E nós aprendemos nesse caso de perdão entre Jacó e Esaú. Encare o processo, né, de reconciliação, com o processo de perdão, como sendo de fato uma batalha espiritual e não simplesmente uma questão emocional. Porque o inimigo ele vai se aproveitar da situação para construir muros de separação entre você e a pessoa. Tá? Por isso que você não deve usar os seus próprios méritos e nem confiar nas suas próprias armas. Outra coisa que é interessante, irmãos, é que você deve olhar
a outra pessoa a qual você percebe que te ofendeu como alguém que está tão necessitado da graça de Deus como você. É interessante isso, porque às vezes quando a gente fala de perdão, a gente quer estar na nossa razão. A gente se acha mais santo do que o outro. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Quando eu começo a enxergar que o outro tem uma necessidade do conhecimento da verdade, ou que o outro precisa conhecer o amor de Cristo de uma maneira mais íntima, tanto quanto eu, de que talvez naquele momento da ofensa faltou para o outro um equilíbrio espiritual, ou muitas vezes, como também falta para mim mesmo, né? Um momento de fraqueza onde a carne prevaleceu. Interessante isso, né? Veja que Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele não ora para descer fogo do céu e fulminar os seus acusadores, os seus apedrejadores. Não, ele disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele tem a mesma atitude de Jesus na cruz. Pai, perdoa eles. Não impute sobre eles esse pecado. Então, quando você começa a encarar o ofensor como alguém que é tão carente da graça de Deus quanto você, a sua mentalidade muda. O teu coração deixa de ser endurecido. Você para de olhar para as suas razões e começa a olhar para a graça de Cristo. Porque o Senhor escolheu nos amar mesmo sem a gente merecer, né? Então, não julgue o teu ofensor. Não despreze aquele que te ofendeu. Sabe por quê? Porque ele te ofendeu, mas poderia ser você ofendendo ele. Interessante isso. A Bíblia fala, lá em Atos 4:14, aliás, em Atos 14:15, os apóstolos dizendo assim, né? Quando Pedro acontecem milagres ali através das mãos dos apóstolos, e o povo quer adorar os apóstolos, ele diz assim, olha, nós não somos perfeitos. Nós somos pessoas iguais a vocês, sujeitos aos mesmos erros. Muitas vezes, quando um coração está ofendido e ele não quer perdoar, ele parte do pressuposto de que ele é melhor do que o outro. Quando, na verdade, todos nós somos sujeitos às mesmas paixões, os mesmos erros, aos mesmos deslizes, e eu poderia estar na condição de ofensor. Por isso que nós não devemos julgar ou desprezar o nosso ofensor. Né? Em Romanos 14, a partir do verso 10, diz assim, quem é você que despreza o seu irmão? Pois cada um há de prestar conta de si mesmo diante de Deus. Né? E aí, irmãos, que nós precisamos entender que nós não vamos fugir, mas nós temos que encarar. E aí, por que Jacó segurou o anjo? Porque os mensageiros que ele mandou lá com os presentes para Esaú voltam com a mensagem dizendo assim, Jacó, você não sabe. Esaú está vindo aí, né, ao teu encontro e está trazendo junto com ele 400 valentes. Ah, irmão, aí Jacó tremeu nas bases. Né? É outro problema. Porque Jesus ele manda a gente chamar o irmão e conversar olho no olho. E Jacó ficou levando recado e trazendo recado. Olha qual é o problema. A história do disse-me disse, que fulano disse, que me disse aquilo outro. E aí Jacó se apavora. E por que Jacó segurou o anjo e lutou com o anjo uma noite inteira? Porque ele teve medo do irmão dele matá-lo. Ele teve medo de morrer pelas mãos do seu próprio irmão. Ou seja, irmãos, mais de 30 anos se passaram e a sujeira estava ali. Precisava ser resolvida. E sabe outra coisa que nós aprendemos aqui nesse caso? É que na escola de Deus ninguém pula etapas. Você pode ir para onde for, fazer o que for. Deus vai te fazer voltar lá para poder resolver aquilo que não estava resolvido. Deus disse para Jacó, Jacó, volta porque tem algo lá que precisa ser tratado, que precisa ser resolvido. Né? E aí começa o ciclo do perdão. Né? Olha só, em Gênesis 32:4, a Bíblia diz que quando, né, Jacó vê Esaú se aproximando, a Bíblia diz que Jacó, ele se ajoelha. Se você quer realmente resolver um conflito, se humilhe, se esvazie de você mesmo. Mesmo que você possa estar com a razão, né? Veja que Jacó, ele se humilha, ele está disposto a renunciar ao seu próprio ego. Outra coisa que é interessante também, irmãos, no ciclo do perdão, é reconhecer a sua parcela de culpa.
Porque muitas vezes a gente só enxerga o outro como um ofensor. Mas nós também, muitas vezes, falhamos na nossa capacidade de comunicação, falhamos na nossa capacidade de reconciliação. Então, às vezes, o conflito se agrava e às vezes eu enxergo que só o outro é culpado. E quando, na verdade, às vezes sou eu que preciso mudar. Eu que preciso deixar de ser uma pessoa chata, eu que preciso ter um coração mais flexível, eu que preciso ser uma pessoa de melhor convivência. Mas na minha cabeça, o outro é que está todo errado, eu estou certo. Então reconheça a sua parcela de culpa. É como diz Paulo lá em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois, em terceiro lugar, se arrependa. Mude a sua atitude, o que é diferente do remorso. O arrependimento ele está ligado à atitude. O remorso é simplesmente uma culpa que, de repente, as pessoas decidem carregar pelo resto da vida. Outra coisa que nós podemos aprender com esse caso é que nós precisamos pedir ajuda e a proteção de Deus. Jacó, antes de se encontrar com o irmão dele, ele pediu a bênção de Deus. Senhor, me abençoe. Eu vou lá resolver esse conflito, mas eu preciso da tua proteção, preciso da tua ajuda, né? E peça perdão para a pessoa ofendida, que é outro problema. Às vezes as pessoas querem resolver conflitos e de repente vai empurrando com a barriga como se nada tivesse acontecido. Não, irmãos, encare. Fale com todas as letras. Me perdoe, eu menti, eu fui grosseiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Trate o pecado como ele deve ser, trate a ofensa como deve ser tratado. Lá em Miqueias 6,8 diz que feliz, bem-aventurado é aquele que pratica a justiça. Então não basta você só pedir perdão a Deus. Você tem que pedir perdão à pessoa ofendida, à pessoa que você ofendeu, né? E algo muito, muito, muito importante. Orem juntos. Depois que você pediu perdão à pessoa para resolver o conflito, orem juntos. Está lá em Gênesis 33:20. A Bíblia diz que Jacó e Esaú se abraçaram, choraram, mas eles levantaram um altar perante o Senhor. Orem juntos para que seja fechada as brechas. Não existe essa história. Não, está perdoado e tudo passou. Não. Chama o Espírito Santo para a conversa. Chama o sangue de Jesus para limpar, purificar toda a maldade, todo o pensamento corrupto, né? Jacó e Esaú oraram juntos, né? E para finalizar, 2 pontos importantes. Quais são as consequências do perdão? Quais são as consequências de você perdoar? Primeiro, ao perdoar, a sua comunhão com Deus é restaurada. A gente vai ver isso lá em Gênesis 33:10. A Bíblia diz em 1 João 4, 20 e 21, de que eu não posso amar a Deus e odiar o meu irmão, né? Outra consequência do perdão é que Satanás é derrotado. Os muros de separação caem por terra, né? Quando você perdoa, você fica mais parecido com Cristo. Por quê? Porque o Pai demonstrou, porque você demonstrou ao Pai Celeste ter um coração e uma mente igual a de Cristo. Então, quando você perdoa, você lembra Deus Pai, o próprio Jesus Cristo, né? Você recebe galardão, as suas bênçãos que estavam retidas são liberadas. Agora você tem a opção de não perdoar. E detalhe, o perdão ele não tem a ver com a emoção negativa que você sente. O perdão é o mais alto índice da força do amor. Ou seja, o perdão ela é uma decisão. Está ligado com a sua vontade. Sua emoção pode estar ferida, mas o justo não vive por aquilo que ele sente. Ele vive pela fé. E a fé, ela transcende o natural, ela transcende o sobrenatural. Mas se você escolhe não perdoar, você tem essa escolha. Então o que acontece? Você fica impedido de receber as bênçãos de Deus, né? Fica retido. Como a gente falou no início, você fica impedido de receber os milagres. A Bíblia diz lá em João 9:31 que Deus não ouve a pecadores. Satanás sai vitorioso quando você não perdoa. Você entristece o Espírito Santo, né? E o pior, em vez de você ficar parecido com Cristo, você lembra a Deus o próprio diabo. Porque você passa a ter um coração soberbo. Você não tem humildade. Você tem o coração endurecido. E você demonstra egoísmo. Além do que, uma alma doente
Uma pessoa que não perdoa, isso já é comprovado pela medicina. Ela é mais propensa à depressão, a sofrer com úlceras estomacais, câncer, né? Você nunca terá paz consigo mesmo. E ainda pior, se você não perdoa, você perderá a sua salvação e será um forte candidato para o inferno. Então, amados, vamos lembrar que Deus não dá ordens impossíveis. E ainda que fosse, Ele é o Deus do impossível. Então, quando Ele diz, ame aquele que te persegue, não se vingue, mas deixa a vingança comigo. Né? Porque você pode se irar, sim. É humano se irar. Né? Mas a Bíblia diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Entrega nas mãos do Senhor. Mas não é aquele entregar na mão do Senhor de jogar uma macumba gospel, né? De amaldiçoar a pessoa, não. É entregar na mão do Senhor e pedir a Deus que tenha misericórdia do ofensor, né? Lembre-se disso, irmãos. Salmo 24:4. Que quem vai habitar na presença do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Lembre-se que domínio próprio e paciência fazem parte do fruto do Espírito Santo. E se nós não tivermos amor, não vai adiantar nada estar na igreja, não vai adiantar nada participar dos 40 dias de oração, participar da live com a pastora Sandra. Se não tiver amor, não vai adiantar nada. Então, amados, vamos seguir a orientação da palavra de Deus. A gente sabe que perdoar não é fácil, mas através do Espírito Santo de Deus, nós podemos. Basta decidir. Espírito Santo me ajuda. Faça que nem Jacó. Lute com o anjo, segure o anjo, traga o Espírito Santo para a conversão, me ajuda. Eu preciso resolver esse conflito. Não dá mais para ficar carregando essa mágoa. E eu tenho certeza que se você seguir os ensinamentos que a palavra de Deus nos apresenta, você vai ter paz verdadeira com Deus e com o teu próximo. Você vai ver que muitas dores físicas, muitos problemas no teu corpo vão começar a ser sarados. Você vai ver que nem era caso de remédio. Era simplesmente um caso de perdoar. Perdoe e você será perdoado em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que palavra poderosa, maravilhosa, né? Pastor, eu tenho dito que essa campanha, o Senhor está movendo as coisas dos lugares, né? Como a gente ora, o Senhor vai movendo e o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo Aleluia. através da palavra que a gente tem ouvido, através dos ensinamentos, e vai nos direcionando a tudo que a gente realmente precisa. Porque uma coisa é querer que Deus entre na nossa casa, que o Senhor faça maravilhas. Outra coisa é não pular as etapas, né? Isso. Não querer achar que eu vou colocar um pano por cima e tudo vai ser resolvido, porque não vai. E é É muito verdade. importante isso. Precisa conversar olho no olho, olhar e conversa, né? Se precisa, mas não deu certo, eu vou chamar alguém aqui, vamos aqui comigo, eu preciso conversar com essa pessoa. Ah, mas eu também não, a pessoa também não ouviu, porque tem pessoas assim. Então, quando você faz toda Sim, a sua parte, e mesmo assim o outro continua duro, endurecido, mas você ali fez tudo que deveria. é verdade. Mas Você quando desligou, né? exatamente. Então, quando a gente encontra, pastor, essa direção que o Senhor está nos ensinando, o propósito de Deus é que a gente seja feliz, né? As pessoas buscam tanto felicidade e muitas vezes procuram a felicidade na medicina, né? Nos remédios, como você. Quantas medicações vêm que alegra, né? Ah, eu tomei remédio tal e então saí da depressão, mas de repente no dia que não tomo volta tudo, porque na verdade é preciso ser tratado isso daí, é preciso Verdade. mover do lugar essa coisa ruim, porque está lá embaixo. E quando resolve, pronto, muitas pessoas dizem, não estou mais tomando medicação para pressão alta, eu nunca mais tomei antidepressivo, eu nunca mais tomei remédio contra ansiedade, porque na verdade já encontrou em Deus a solução para os seus problemas. E Verdade. exatamente está aí. Né? Eu, um certo dia, conversando com uma senhora, pastor, e ela disse o seguinte, faz 20 anos que eu não vivo bem com meu marido. E Uhum. eu tenho muita raiva dele, e ele guarda um rancor, um ódio muito grande por mim.
E ela começou a dizer o que estava sentindo. Ela disse, olha, eu tenho pressão alta, eu sinto dores no meu estômago, eu já tenho cálculo na vesícula. E isso tudo, consequência, claro, a gente sabe disso, consequência da falta do perdão. Né? Então é tão bom, é tão necessário que a gente abra o coração da gente para Deus agir e a gente comece a ver, pastor, porque essa vida é tão passageira, é tão rápida, passa tudo tão rápido. Quantas pessoas que a gente conhecia já passou para a eternidade e nós estamos aqui na Terra, nós não sabemos o dia que vamos, mas vamos passar sim. Mas o mais importante é entender que existe a vida eterna, Verdade. existe uma vida após a morte, e que é tão importante quando nós chegarmos lá e podemos dar um abraço no Senhor e dizer, Senhor, muito obrigada, eu venci. O Senhor me concedeu a graça e eu estou aqui contigo. Imagine quantas pessoas vão acordar exatamente para a condenação eterna, para o desprezo eterno, às vezes por uma coisa que poderia ter resolvido, mas que a pessoa guarda ali como se fosse um troféu. Fez comigo, então Uhum. eu não perdoo. Então, é tão mais fácil dessa forma, é tão mais fácil, tudo que o Senhor ensina é tão mais fortalecedor, é tão mais cheio de vida, né? Então, que todas as pessoas que ouviram esta palavra, guarde, vai colocando cada fase, vai resolvendo tudo que tem que ser resolvido, e no final de tudo, né, parece que eu estou vendo ali você que está nos assistindo, com a presença do Espírito Santo aí, no momento da oração, o sangue de Jesus lavando e purificando de todo pecado, e você, depois desse momento de oração, você começa até a orar em língua estranha, né? É Porque o verdade, Espírito é Santo verdade. é a força da gente. Ai, de nós, se não fosse o Espírito Santo na vida da gente, não é mesmo, pastor? Então, que Deus, É ele verdade, é haja verdade. poderosamente na vida de todos que estão nos ouvindo, né? Eu É gostaria de pedir ao verdade. pastor para que orasse, fizesse Amém. oração pelas pessoas que estão com a gente, porque muitas pessoas, pastor, depois de um momento como esse, que ouve a palavra, que recebe a oração, começa a sentir que o coração está mais amolecido e começa a chorar, e essas lágrimas vêm de Deus realmente agindo, e a pessoa, quantas pessoas vão terminar esta live e ligar para alguém e dizer, olha, preciso conversar contigo, eu aprendi que eu não posso deixar para trás aquilo que aconteceu com a gente, eu preciso resolver isso porque eu quero Jesus, eu quero Deus, eu quero viver feliz. E com certeza Deus vai fazer essa grande obra. Veja a história de Jacó. Jacó foi orar, né? Quando vem um problema difícil, pastor, aí as pessoas, quantos chegam, se ajoelham, e clamam e jejuam e fazem campanha, isso é importante. Às vezes a pessoa só vem para Deus quando está no aperto. Graças a Deus que vem pelo menos no aperto, né? E começa É a ver como verdade. Jacó solucionou todo o problema, porque Deus ele entrou com providência neste negócio. Até enquanto Jacó fazia o jeitinho dele, vamos dar uns presentes, né? E às vezes isso acontece. É, Às vezes acontece isso. Então, eu fiz um mal com alguém, eu tentei destruir a vida de alguém, então vou mandar um presente, que eu sei que a pessoa gosta de tal coisa. Só que não é assim. Vai chegar um momento que a pessoa vai errar de novo e a pessoa vai lembrar de tudo. É como se a pessoa jogasse tudo naquele armário e no momento ele abre e vai cair tudo. Então, o bom mesmo é resolver o que está pendente, é resolver aquilo que está doendo e, com certeza, vai ter vitória, vai ter sucesso em todas as áreas da vida, né? em Agora, nome de quando Jesus. O importante lembrar, né, pastora, que às vezes tem muita gente que acha que tudo é Deus, só que tem a nossa parte, né? Nós precisamos decidir perdoar. E aí, quando nós decidimos, o Espírito Santo entra em ação, né? Jacó, ele teve que decidir voltar para a casa do irmão dele, para a casa dos seus pais, para resolver, mesmo que ele teve a oportunidade de não ir. Labão, né, que era para quem ele trabalhava, tentou convencer Jacó a não ir. Mas Jacó decidiu, não, eu preciso retornar na casa do meu pai para resolver o que não está resolvido. Né? Então as pessoas ficam às vezes esperando, porque Deus vai tocar no meu coração. Não, você está vendo essa live, Deus já está falando contigo. Então toma uma atitude em nome de Jesus, né? com certeza. E A a vida Bíblia da diz que gente não é feita só de pensamentos, mas de atitudes, né? isso.
Nós somos cooperadores de Deus, ou seja, nós fazemos uma parte e Deus faz a parte que cabe a Ele, né? Com certeza. Amém, Jesus. Amém. Então vamos orar. Pai, no Amém. nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de estar agora juntamente com os meus irmãos, meditando na Tua palavra, Pai. Deus, nós sabemos, Senhor, que muitas vezes o nosso homem interior, o homem natural, a nossa carne, quer nos levar, Deus amado, para longe da Tua palavra, para longe dos princípios da Tua verdade. Mas nessa noite, o Teu Espírito Santo está nos trazendo de volta, meu Pai, a Tua palavra, o Teu caminho. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada um que está assistindo agora essa live, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os muros de separação venham cair por terra nesta hora, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando nos corações endurecidos, que venha haver, meu Deus, reconciliação. Enche, meu Deus, o Teu povo agora com espírito de sabedoria e de ousadia, meu Pai, discernimento para resolver os conflitos mal resolvidos, para, seu desamado, no nome de Jesus, serem cheios agora do Teu Espírito, tendo paciência, domínio próprio, mansidão. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada um possa agora, meu Pai, ser fortalecidos pelo Senhor e tomar a decisão, meu Pai, de fazer o caminho de volta, o caminho, meu Pai, do perdão, o caminho do diálogo, meu Pai, o caminho, meu Pai, de volta ao local da bênção, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos toda arma do inimigo que tem se levantado, todo espírito de contenda, de divisão, de separação. Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que haja reconciliação dentro desse casamento, que haja, meu Pai, reconciliação entre filhos e pais, entre pais e filhos, porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito é aquele que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que os muros de separação entre os irmãos venham cair por terra, meu Pai. Entre líderes e liderados, meu Pai, vem haver unidade, vem haver um só propósito. Meu Pai vai desfazendo as divisões, as facções, os grupinhos, meu Pai, as panelinhas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua igreja, meu Pai, possa aprender a renunciar o seu próprio ego. E, ó, meu Pai, que nós não venhamos mais a viver em nós mesmos, mas que Cristo venha viver através de nós, que o Senhor resplandeça através de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, abençoe cada casa, meu Pai, cada família representada nessa live. E nós declaramos em nome de Jesus que nessa casa não há brigas, mas nessa casa há paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Seja entronizado, meu Pai, nesta casa, seja entronizado em nossos corações. E nós declaramos, meu Pai, o reinado do príncipe da paz, meu Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, sobre as nossas igrejas, sobre as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, meu Deus, o Senhor mesmo prometeu nos dar a paz, não a paz que o mundo dá, mas uma paz verdadeira. Então, meu Pai, vai guardando as mentes, vai guardando os corações, vai arrancando, meu Deus, toda a raiz de amargura. Vai, seu desamado, lá no profundo, meu Pai. Essa sujeira que foi colocada para debaixo do tapete, que o Senhor possa estar trazendo à tona agora. E em nome de Jesus, meu Pai, vai sarando a ferida, vai sarando a ferida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Oh, meu Pai. Nós neutralizamos toda a obra do inimigo. E em nome de Jesus, nós declaramos, meu Pai, a ação do Teu Espírito Santo agora, trazendo, meu Pai, uma nova maneira de pensar. Meu Deus, gerando novas criaturas, meu Pai. Porque aquele que está em Cristo, as coisas velhas ficaram para trás. Então fica para trás o desejo de vingança, fica para trás a mágoa, fica para trás o ódio. E tudo se faz novo, Senhor. E possa haver, Senhor amado, um novo tempo nos relacionamentos, em todos os níveis, Pai. Que possa haver um novo tempo, meu Pai, em cada uma das pessoas que nos acompanham nesta hora. Um tempo de paz, um tempo de reconciliação, um tempo, meu Pai, de refrigério. Ah, meu Pai, dá descanso a essa alma cansada. Dá descanso a essa alma atribulada. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a depressão seja derrotada. Meu Deus, que o medo seja derrotado. Meu Deus, em nome de Jesus, que Jeová Rafá possa estar curando cada alma ferida hoje. Em nome de Jesus, Pai.
Pai, que nós possamos desfrutar da tua graça, Senhor. Desfrutar da tua graça. De Aleluia. graça Oh, recebemos e de graça damos, meu Pai. Que o Senhor Deus. perdão venha ser uma Aleluia. realidade em nossas vidas. O perdão venha ser uma realidade, meu Pai. A marca dos verdadeiros cristãos, meu Pai. Isso possa ser realidade em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o desejo de vingança se transforme, meu Pai, em desejo de abençoar. Meu Deus, Amém. que o Em ódio venha nome se de Jesus. transformar em amor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Aleluia. meu Pai, que a vontade, seus amados, de continuar, seus amados, com a mágoa, de continuar, seus amados, preso, cativo ao passado, venha se transformar, seus amados, numa vontade de ajudar o inimigo, de ajudar o Em ofensor, nome de de Jesus. praticar, seus amados, verdadeiramente a tua palavra, de andar a segunda Aleluia. milha, de compartilhar a capa com aquele que dela precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que Senhor. haja amor verdadeiro e não fingido. Derrama do teu óleo, Senhor. Um óleo de Em nome unidade. de Um óleo de Aleluia. unidades. O óleo de unidade. Em Aleluia. nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E Senhor. nós declaramos essa família unida, essa igreja unida, aos pés do Em Senhor nome Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Oh, glória a Aleluia. Deus. Né? Aleluia. Ainda há tempo das pessoas serem mais felizes, né, pastor? Basta que coloque isso em prática. Basta É que verdade. deixe o Senhor agir, porque Ele já fez a parte dele. Agora, É faça a verdade. sua parte. E você vai ver a glória de participação. Que Deus continue te abençoando, te usando como instrumento de bênção nesta terra, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua esposa que está com a gente, pastora Giovanni. Louvar a Deus pela vida do filho de vocês. Que o Senhor abençoe cada dia mais em nome de Jesus. Louvar a Deus também pela vida da Elsa, que está aqui com a gente, né? Uma amiga. Eu não a conheço assim pessoalmente, mas a gente está num grupo de pessoas que eu oro muito por eles, são as pessoas que estão com enfermidade. E eu digo sempre para ela que a Elza ela é uma luz neste grupo. E ela passando por uma enfermidade que não é fácil, mas ela consegue transmitir a este grupo uma alegria muito grande. Deus abençoe todos vocês que estão aqui com a gente. Que a bênção do Senhor seja completa no coração de vocês, na família, no trabalho, na vizinhança, que você conheça realmente esse Deus, que tem o melhor para nós. E ele diz: vocês comerão o melhor desta terra. Aleluia. De Deus só Amém. vem o que é bom. Então, absorva tudo que é bom de Deus. Com certeza, você vai poder viver o extraordinário nesta terra. Você vai ter uma vida realmente de sucesso. E você vai dizer: aquela palavra agiu no meu coração. E hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus proteja todos vocês. Em nome de Jesus. Nós vamos finalizar, né, pastor? E tendo a certeza de que o Senhor cumpriu o propósito que tinha para cumprir nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer. Oh, Senhor Deus, eu vejo pelos olhos da fé a ação do teu Espírito Santo nos corações, nas vidas das pessoas que estão aqui com a gente, na vida daqueles que ainda vão assistir e receberão, ó Deus amado, de ti uma bênção especial. Em nome de Jesus, que ao invés das pessoas reclamarem, ó Deus, em vez das pessoas continuarem na mesma vida, velha e triste, que guarde esta palavra. Faça o que o Senhor, Deus, nos mandou fazer neste dia. E que em nome de Jesus possa ser muito feliz. Deus é o que eu desejo do meu coração e eu acredito que muito mais é o Senhor. E que a bênção do Senhor seja em nossas vidas. Que a bênção do Deus eterno seja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenham todos Amém. uma boa noite. E mais uma vez te agradeço, pastor Antônio José, em nome de Jesus. Amém, pastor. Obrigado também pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. E obrigado a todo mundo que esteve com a gente aí, no nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Até amanhã.
E vai estar com a gente é o pastor Antônio Marciano, também vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Tudo de bom para todos vocês. Deus os abençoe.